E hoje a gente chega para falar de uma novela aqui no canal. Uma novela que marcou época, ou épocas, já que a gente está falando de uma revolução no mercado das telenovelas que aconteceu lá em 2015, inclusive com uma vitória maravilhosa para o Brasil no Emmy daquele ano. E agora, Verdades Secretas 2 se torna a primeira novela lançada no serviço de streaming da Globoplay e lançada internacionalmente com muito sucesso de público e crítica no mundo inteiro. Mas o que será que mudou em Verdades Secretas 2 em comparação com Verdades Secretas 1? Será que melhorou? Será que piorou? Será que as cenas de sexo ficaram mais picantes? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Aguarda até o final, porque o vídeo de hoje tem muita informação bacana, com uma dica top para você começar a ver hoje. Para você que curte novela, para você que curte um pouquinho de série, eu vou te falar que tá ali no meio termo. Mas a gente vai falar mais depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de Verdades Secretas, o motivo pelo qual a crítica caiu de pau nessa novela, nessa série, e também o porquê de ter feito tanto sucesso com o público. E você já sabe, se é uma série de sucesso, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar bastante a gente, para que esse vídeo possa chegar na mão de muita gente e para que tenha acesso às dicas das melhores séries e vídeos e filmes, para que possa colocar na lista aí. Não tem que ficar procurando pela internet aí qual a melhor série, qual o melhor filme para ver. Vem aqui no Séries em Série, que aqui a gente já dá a dica batata para você assistir. E hoje falando de Verdade Secreta. Então se inscreve aqui também no nosso canal para que tenha acesso a tudo isso. Vamos lá falar de sinopse, um pouquinho da sinopse, já que é uma novela de Verdades Secretas. Verdades Secretas conta a história de Carolina, uma mãe que acabou de se divorciar, que passa por muita dificuldade financeira, principalmente para cuidar da sua filha, da Arlette, ou Angel, depois que ela consegue o nome artístico, que ela tem um sonho muito grande de se tornar modelo. Angel, então, acaba sendo contratada por uma agência de modelos, cuja proprietária, a Fanny, ela não somente agencia essas modelos em alguns trabalhos que realmente são para modelar, para fazer apresentações e introduções de festas, ou seja, recepções de festas. Ela agencia um pouco mais do que isso. Ela agencia também o famoso book rosa, que são quando as modelos acabam sendo indo para encontros com clientes de forma mais íntima, sendo realmente fazendo o par, fazendo um encontro com essas pessoas que acabam pagando por isso. O que é proibido, mas ela acaba agenciando isso e diz, inclusive, ali na história, que isso é muito comum. Mas, num desses encontros, a Angel também acaba se apaixonando por Alex. E aí é que começa toda a trama dessa história, já que ele tá pagando por esses encontros e ela queria algo a mais, e além disso, acontecem algumas coisas que eu não vou poder falar aqui na sinopse, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês. E lá em Verdades Secretas 2, que é o que a gente vai falar hoje em dia, né, pra fazer esse comparativo entre essas duas séries, né, as duas novelas, em Verdades Secretas 2, a história continua contando a trajetória da Angel ali, só que agora trazendo ela um pouco mais à frente, depois de ter casado com o Gui, que era um dos amigos dela da escola lá, uma pessoa que tinha um poder aquisitivo um pouco maior, e ela acaba tendo realmente mais dinheiro, tendo um sucesso, acaba tendo um certo sucesso, mas ele acaba falecendo e deixando ela com dificuldades financeiras muito grandes, que faz com que ela acabe buscando novamente entrar no mercado da moda. E é aí que entra o grande gancho da trama em relação a Verdades Secretas 2, já que, a partir de agora, a história começa a tratar a Angel como sendo uma possível culpada da morte do Alex. Ou seja, Carolina, que é a filha do Alex, começa a levantar de novo algumas histórias em relação ao passado para tentar provar que ela tem algum envolvimento com essa morte. E a Angel vai fazer de tudo para provar o contrário. E aí
tá gerando a trama de Verdades Secretas 2. Ou seja, uma trama muito grande por ser uma telenovela que vem de 50 e poucos capítulos lá de 2015, mas prováveis 50 capítulos agora na Verdades Secretas 2. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de forma mais analítica de Verdades Secretas 2. Claro que a gente tem que fazer uma análise aí buscando um meio termo entre ser uma novela e entre ser uma série, mas que precisa buscar uma identidade. E é exatamente disso que a gente vai falar agora, começando a falar um pouco desse enredo que começa como uma novela e segue como uma possível série mais próximo das séries, que é exatamente o que quer mostrar um pouco, sair um pouco daquela estirpe lá do passado de ser uma telenovela. Então, eles começam a querer montar esse enredo de forma mais enxuta, trazendo, inclusive, não tantos núcleos como tinha lá em 2015. A gente tinha os núcleos da avó da Angel, tinha o núcleo da Grazi Massafera, de algumas das modelos que acontecia ali dentro da agência, e que hoje, sendo uma série algo mais direcionado, não precisa ter tantos núcleos. Na época da novela, isso era muito comum por conta de você ter muitos capítulos e muita trama que tem que ser tratada dali para o final, sem ter aquela famosa enrolação. Já para Verdades Secretas 2, a coisa ficou mais sucinta. Então a trama acontece toda ali em volta da Angel, da Carolina e de alguns coadjuvantes que estão ali. O Visky, que fez muito sucesso na primeira temporada. A agência é uma nova agência que ela acaba se infiltrando ali para trabalhar. E aí o detetive, ou seja, tem toda uma nova roupagem para essa segunda temporada, mas de forma mais enxuta. Tá, e se foi feito dessa forma, por qual motivo que Verdade Secreta então está fazendo tanto sucesso com o público? E por qual motivo também que a crítica não está gostando dessa segunda temporada? Então vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho mais. O primeiro passo que faz com que Verdade Secreta tenha realmente uma aceitação maior do público foi feita através da divulgação que a Globoplay acabou levando muito para as redes sociais. Inclusive, alguns pontos em relação à Verdade Secreta acabaram viralizando demais ali em algumas redes sociais. Alguns pontos de TikTok, até o próprio Instagram com posts e divulgações que o público começou a comprar aquilo ali em relação a algumas cenas ou algo que vai acontecendo. Então, as redes sociais passaram a ser o primeiro passo do grande sucesso com o público, antes mesmo do lançamento de Verdades Secretas acontecer na Globoplay. Mas então, se tudo isso aconteceu, por que a crítica tá caindo de pau em cima de Verdades Secretas 2? Exatamente por conta dessa centralização, esperava-se que existisse um enredo muito mais focado dentro desse mistério em relação ao possível assassinato, ou seja, a uma trama real ali do que está acontecendo. Só que esse enredo em si acabou sendo pobre, principalmente com textos pobres e muitas cenas de sexo que fazem com que escondam esses buracos, essas lacunas que esse enredo acaba trazendo pra gente. Ou seja, Verdades Secretas 2 acaba tendo uma história empobrecida, que faz com que a crítica, que são as pessoas que acabam entendendo um pouco mais dessa parte de produção e parte de escrita, acaba caindo de pau um pouco em cima. Claro que o público tá ali a fim de ver as cenas de sexo, sim, quem matou, quem não matou, qual é o mistério, mas a crítica tá entendendo por trás ali que realmente a história é fraca. Vamos usar aqui um exemplo em relação ao início dessa temporada. No primeiro episódio, muita informação acaba sendo jogado para você em relação ao tempo que a novela ficou parada. Então ali em 10 minutos, 15 minutos, você já sabe tudo o que aconteceu. Que a Angel perdeu o marido, que a Angel separou, que a Angel perdeu o dinheiro, que ali... Ou seja, tudo vai sendo jogado em cima de você, não só em relação a Angel, mas também em relação à própria vida da Carolina. Então tudo isso acaba sendo jogado de uma forma muito rápida para você. E aí esse enredo acaba falhando em alguns pontos em relação a isso. Fora algumas falhas de continuidade, falha da própria história em si, como por exemplo, depois de tantos anos que o Alex morreu, eles vão novamente periciar o barco onde ele está e acham uma cápsula de um tiro, de uma bala. Ou seja, como é que isso não foi periciado lá atrás? Acharam marcas de sangue, mesmo que pela aquela luz especial.
Como é que isso não foi visto lá atrás numa investigação? Não teve investigação lá atrás, a investigação foi pobre, e agora que está sendo feita essa investigação, então, são pontos que ficaram muito a desejar em relação a esse início de temporada, início mais ou menos, porque já chegamos com 20 episódios aí já lançados, mas que deixa um pouco a desejar em relação a isso. Outro ponto muito criticado, a luz de Verdades Secretas. Realmente, a produção não pode falhar em trazer uma série muito dark, muito escura. E aí você acaba se prendendo em pontos que não deveria se prender por conta da tela estar muito escura. Eu vou te falar que eu confesso que joguei o brilho no máximo ali para tentar enxergar um pouco melhor. Mas muitas cenas acabaram sendo feitas de forma muito dark, muito escura, e acabam se perdendo detalhes que poderiam ser muito importantes. Agora, o ponto crucial que a série trouxe e que usou inclusive como marketing no lançamento, para lançamento dessa história para Verdades Secretas 2. A picância, a quantidade de cenas de sexo que foram inseridas dentro dessa série. E realmente existem mais cenas de sexo do que capítulos em Verdade Secreta. E olha que a gente está falando de uma expectativa de 50 episódios. Então, existe muita cena de sexo, praticamente 2 para cada um dos episódios. Episódios de 40, 50 minutos, com 2 cenas picantes ali, realmente é um exagero que a própria produção, que a própria direção acabou usando isso de uma forma a favor para ganhar o público. Mas não para ganhar tanto a crítica, que acabou jogando realmente essa informação para todo mundo de que Verdades Secretas usa as cenas de sexo para esconder as lacunas que o enredo deixa pra gente. Inclusive, um dos marketing de divulgação de Verdade Secreta foi exatamente esse, dizer que existe mais cenas de sexo do que capítulos. O público gosta, né? Mas a crítica não. E são por todos esses pontos que Verdades Secretas 2 recebe uma avaliação 3 estrelas. Sim, é uma série que traz uma picância, é uma série que o público vai gostar sim. Além de nos remeter, de relembrar a gente como que eram as novelas lá do passado, que a gente gostava bastante, porque ela traz um pouco dessa forma de produção pra gente. Então, se o Brasil sempre foi o público brasileiro sempre foi um público que gostou muito das telenovelas, por que não gostar de Verdades Secretas? Sim, existem muitas falhas em relação a essa produção, muitas falhas em relação a essa a parte que traz pra gente por ser uma tentativa de uma série, mas que isso não vai atrapalhar em nada a história. Então você vai curtir, vai gostar, vai entrar nesse mistério e a gente vai continuar torcendo para que os próximos episódios sejam episódios que tragam um aprofundamento nessa trama. E aí, algumas coisas que ficaram na nossa cabeça, eu vou dar só uma dicasinha com spoiler, coisa pouca. Se o Alex tá vivo ou se não tá vivo, é isso que vai gerar a confusão na cabeça do público, fazer com que o público goste mais. Então é sim, uma série, uma novela que merece estar na sua lista para você começar a maratonar hoje. Assim como eu fiz, porque eu fui rever a primeira temporada toda, eu vou te falar que deu uma canseira, e agora revi esses primeiros episódios da segunda temporada para trazer um vídeo top para vocês. Mas agora eu quero ouvir você. O que você me diz? O que você achou de toda essa repercussão? Escreve aqui nos comentários quais são as suas expectativas e as suas percepções em relação a Verdades Secretas 2. É uma série top? Não passa de uma novela mediana ou de uma série mediana. O que você achou em relação a Verdades Secretas que faz com que realmente o público tenha gostado tanto, mas a crítica tenha caído de pau? Escreve aqui nos comentários todas as suas percepções, tudo que você achou, para que a gente possa trocar bastante figurinha. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no Séries e Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas tops de séries e filmes para você colocar na sua lista. Não esquece, a gente tá com a meta arrojada de chegar a 5 mil inscritos até o final do ano. Falta muito pouco, gente. Vamos lá, ajuda, compartilha esse vídeo com todo mundo aí. E a gente se encontra